A gente então começar mais uma parte aqui da aula 11, né? Falando ainda sobre formação e extinção dos estados. Agora nós vamos falar sobre aquisição de territórios. A aquisição de territórios. A aquisição de territórios pode se dar por ocupação, o que é a ocupação? É a posse. Tá? Consiste no que? Na apropriação. Apropriação permanente. Apropriação permanente por parte de um Estado de um dado território. Sem dono. Que praticamente inexiste hoje em dia. Né? Hoje em dia é praticamente inexistente um Estado sem dono, né? Um território não ocupado pelo homem. Né? Então, praticamente inexiste essa situação hoje. Certo? Agora, olha só. Então, daí nós temos condições, tá? Condições para que a ocupação seja legítima. Para que a ocupação seja legítima. A gente até pode colocar essa legítima entre aspas, né? Porque ocupação é ocupação, né? Vamos lá. Primeira condição para que essa ocupação seja legítima: ser o território terra de ninguém. Certo? Primeiro, o território tem que ser terra de ninguém, né? Tipo, não ocupado. Segundo, ter sido a sua posse tomada pelo Estado em nome dele. Não posso tomar a terra e dizer que é para outra pessoa, tá? Ou para outro Estado, no caso, né? Eu não posso dizer, eu vou lá com o exército brasileiro, invado um território e falar, agora é para a Argentina que eu vou entregar isso aqui. Né? Tem que ser para o próprio Estado isso. 3. Ser real e efetiva a posse. Posso só dizer que eu ocupo lá. Ser real e efetiva a posse. Tá? E 4. Ser a ocupação formalmente notificada aos demais membros da sociedade internacional. Para validar, né? Para dar validade a essa ocupação.
Isso aqui era comum na época ainda das grandes navegações, dos descobrimentos e tal, né? E aí, prestar bem atenção nessa questão aqui da ser terra de ninguém. Gente, praticamente não tem lugar no mundo que não tenha ninguém lá vivendo, né? Mas o que acontecia? Uma época aí, durante um bom tempo, não se considerava nação, não se considerava como legítimo, não se considerava como autônomo, né? Não se considerava a existência desses povos. Então, chegava aqui num lugar que tinha um monte de índio, achava que era terra de ninguém, se considerava assim, tá? Então, essa posse, mas ainda hoje ainda pode acontecer. Por exemplo, pode ter ainda uma ilha não ocupada por ninguém, nenhum estado lá está exercendo a posse, eu vou lá e pego. Né? Muito, muito, muito raro, difícil, mas quem sabe, né? Pode acontecer ainda. Mas daí, para essa ocupação ser considerada legítima, vai ter que preencher esses 4 requisitos. Ser território, terra de ninguém. Ter sido a posse tomada pelo Estado em nome dele, não de outro. Ser real e efetiva, e não só de aparência, tem que estar ali ocupando mesmo, com o objetivo de ocupar, de tornar dele aquele território. E ser a ocupação também formalmente notificada, avisar a sociedade internacional. Tá vendo aquela ilha, aquele pedaço lá que não tinha ninguém lá ocupando? Agora eu vou lá tomar para mim aquele território, certo? Vai ter que notificar ali a comunidade internacional. Outra forma de aquisição de território, que nós vamos ver agora, é a acessão. É a acessão. Que é a acessão? É um acréscimo ao domínio terrestre um acréscimo ao domínio terrestre do Estado de nova porção de território. Nova porção de território, em virtude de fatos da natureza ou por meio de ação humana. Tá? Olha só. É o contrário que está acontecendo agora, né? Mas vamos supor que, por algum fenômeno da natureza, os oceanos estivessem descendo o nível. E aí começassem a surgir novos territórios secos ali no oceano. Obviamente, acredito eu que sem nenhuma objeção da sociedade internacional, aquele estado ali litorâneo, que já tinha aquele limite como aquele oceano, que agora vai ter acesso àquele novo território, vai ser acrescido ao território dele aquela faixa ali de terra que agora está seca. Né? Enfim, várias ações aí, né? Uma montanha, sei lá, às vezes rui, cai, um rio que seca. Enfim, são várias as possibilidades de acontecer esse tipo de coisa, de aumentar ali aquele território com um fenômeno da natureza. Mas também pode acontecer por meio de ação humana, uma barragem. Né? A Holanda só existe hoje ainda porque tem lá a ação humana que faz aqueles diques de contenção, porque a Holanda é abaixo do nível do mar, e ele só existe ainda hoje porque existem diques de contenção que impedem que o mar avance e inunde o país todo. Né? Existem países como o Japão e acho que a China também que estão fazendo ilhas artificiais
porque não tem mais área para construir, para aumentar o seu território, para fazer bases militares e tal. E, obviamente, que essas ilhas artificiais, apesar de ainda pequenas, vão ser consideradas territórios daquele país. Então, você pode fazer essa questão de acessão. Você vai aumentar o seu domínio terrestre, tanto por fatos da natureza, como por ação humana, como por obras de engenharia. Tá? Outra forma de aquisição de territórios é a cessão. Cessão é diferente de acessão. Tá? Cessão, todo mundo já sabe, é quando alguém cede alguma coisa para outro. Né? Então, a cessão vai ser o ato por meio do qual um Estado transfere a outro voluntariamente os seus direitos. Os seus direitos soberanos sobre parte do seu território. Certo? Podendo ser celebrada a título gratuito ou oneroso. Olha só, os Estados Unidos, eu acho que é um dos países que mais se utilizaram dessa forma aí de aquisição de território. São vários os exemplos. O Alasca, você pode ver no mapa mundi, lá quando você abre o mapa dos Estados Unidos, tem lá os Estados Unidos, e lá em cima, acima do Canadá, tem o Alasca, dividido. O Alasca foi comprado da Rússia. Os Estados Unidos comprou aquele território da Rússia. Cuba, antes da Revolução, tinha cedido, arrendado parte do seu território, onde hoje é lá aquela base militar de Guantánamo, né, dentro de Cuba. E ele arrendou para os Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, por 100 anos, aquele território. E depois mesmo da Revolução foi mantido aí nesse acordo, e os Estados Unidos está lá. O Havaí é um estado também que foi cedido, foi anexado aos Estados Unidos. Eu não lembro agora se foi por invasão, foi por acordo, né? Mas vários estados, o México vendeu também territórios, a França vendeu territórios para os Estados Unidos, enfim. Os Estados Unidos, vários exemplos de compras de territórios, de acordos que ele fez, em que ele foi anexando ali territórios para o seu país, né? Os Estados Unidos acho que na minha cabeça, que eu me lembro agora, é o exemplo mais fácil de colocar ali, porque ele fez muito isso. Vários estados, várias partes do território americano foram adquiridos por meio de cessão, por compra, né, daquela terra por outros estados. Outra forma de aquisição é a prescrição aquisitiva, que é bem similar ao que nós conhecemos como uso capião. Prescrição aquisitiva. Tá? Olha só, é o modo
de aquisição de território decorrente do exercício pacífico, real e prolongado da competência interna de um Estado sobre dado território. Você pode observar aqui que a descrição é bem parecida com aquilo que eu não sei se vocês já estudaram em direito civil, mas em constitucional vocês já estudaram, do uso capião, né? Quando eu estou lá ocupando aquele território de forma prolongada no tempo, de forma pacífica, com a intenção de adquirir aquele território, de anexar aquele território à minha propriedade, né? E sem a intervenção de ninguém. Ninguém está ali reivindicando esse território. Com o passar do tempo, eu posso já considerar como meu, certo? Conquista. Esse aqui talvez é a maior, né, a mais comum, né, a mais famosa. Conquista e anexação. Conquista e anexação do território. Isso aqui acontece quando? Resultado triunfante de uma guerra. Eu invadi o território de um outro país, entrei em guerra com ele e venci. Esse território vai ser considerado meu, né? Isso aqui antigamente acontecia muito. Atualmente é considerado ilícito. Ato ilícito. Pela sociedade internacional. Então, hoje em dia já não tem mais muita tolerância a essa invasão, né, conquista e anexação de um território como resultado de vitória de uma guerra, né? Hoje em dia já não tem mais muita tolerância com isso. Então, gente, essas aí foram as formas de aquisição de território que a gente tinha para passar para vocês. Agora nós vamos falar sobre direitos e deveres dos estados. Direitos e deveres dos estados. Vamos lá? Primeiro, artigo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, né? Organização dos Estados Americanos. O que diz aí o artigo 10 dessa carta? Os direitos de cada estado
direitos de cada estado não dependem do poder de que dispõe para assegurar o seu exercício. O que isso quer dizer, gente? Que não é só o Estado forte, um exército grande, que vai ter assegurado seus direitos na sociedade internacional. A gente sabe que não é bem assim na prática, até porque nós temos aqueles 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que tem poder de veto, inclusive, nas decisões, né? Que eles têm, obviamente, por isso mesmo, uma posição privilegiada na sociedade internacional. Mas, a princípio, a sociedade internacional funciona da seguinte forma: todos os estados, dependentes do seu exército, do seu poder econômico, vão ter ali os seus direitos todos garantidos e assegurados, e não tem hierarquia entre eles, certo? Imagine a situação, por exemplo, Costa Rica. Costa Rica é um país que não tem exército. Costa Rica é um país que abdicou de ter um exército e confiou toda a sua segurança para os Estados Unidos. Eles fizeram um acordo lá e tal, eu não sei exatamente os termos desse acordo, mas não existe exército costarriquenho. Daí o que acontece, gente? O que acontece daí? Mas ele tem os seus direitos assegurados na sociedade internacional, em todos os tratados, na ONU, ele vai ter os seus direitos assegurados, porque pelo artigo 10 da Carta da OEA, os direitos de cada Estado não dependem do poder de que se disponha para assegurar o seu exercício. Tá? Esse poder para assegurar o seu exercício é garantido pela própria sociedade internacional. Tá? E aí, nós temos os direitos também fundamentais dos Estados. Direitos fundamentais dos Estados. Da mesma forma que os indivíduos, né, têm seus direitos fundamentais, os Estados também os têm, certo? E daí nós temos como primeira, são vários, na verdade, né? Mas aqui o primeiro que nós vamos falar é o direito à existência. Direito à existência. Tá? O que é esse direito à existência? Primeiro, permite ao Estado tomar todas as medidas que reputar necessárias em relação ao ingresso ou saída de estrangeiros do território nacional. Tá? B. Faz com que o Estado
faz com que o Estado organize e dê competência aos seus tribunais internos para que estes apliquem as leis necessárias à sua existência. Três, fomenta a criação de um braço armado certo? Olha só. Então nós temos, dentro dos direitos fundamentais dos Estados, o direito à existência. Seria mais ou menos o direito à vida, né, dos indivíduos. Permite esse estado da existência, ele desemboca em outros ali subdireitos, né, ou formas de se manter esse direito à existência, que, primeiro, permite ao Estado, então, tomar todas as medidas que reputar necessárias em relação ao ingresso ou saída de estrangeiros do território nacional. Primeiro, então, isso quer dizer o quê? Que ele vai ter um território definido, o direito à existência permite a ele ter um território definido, e permite ao Estado, além de ter esse território definido, delimitar e organizar a forma de entrada e saída de estrangeiros e de nacionais desse território. Tá? Porque existem estados que são mais ou menos visados à migração. Né? Por exemplo, países europeus recebem muitos imigrantes, e se eles deixarem que todo mundo vá lá viver de forma legal, vai chegar um ponto que eles não vão mais conseguir receber pessoas. Então, eles têm que ter regras ali para receber esses estrangeiros dentro do seu território. Tá? Segunda coisa, faz com que o Estado organize e dê competência aos seus tribunais internos, organize os seus poderes, poder executivo, legislativo, e aí o judiciário que vai julgar as leis e organizar, e interpretar e fazer cumprir a sua Constituição. Então, o Estado, com seu direito à existência, pressupõe o quê? Que ele tenha uma organização da competência dos seus tribunais internos, tá? Para quê? Para que eles apliquem as leis necessárias à existência e à organização desse próprio Estado. E daí, por último, nós temos o quê? Fomenta a criação de um braço armado, para que ele tenha suas forças armadas e possa, sim, se defender de eventuais ameaças estrangeiras. Certo? Então, esse aí é o direito à existência. Depois do direito à existência, nós vamos ver o direito de conservação e defesa. Direito de conservação e defesa, que são o quê? Medidas estatais necessárias à conservação
e defesa do Estado. Um exército, a delimitação de suas fronteiras, a segurança dessas fronteiras, a vigia dessas fronteiras, operações militares, enfim, tudo que é necessário aí a organização e a conservação da defesa desse Estado. Tá? Outro direito fundamental é direito à liberdade. Direito à liberdade e à soberania. Direito à liberdade e à soberania. Tá? Olha só, nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir direta ou indiretamente ou indiretamente, seja qual for o motivo. Seja qual for o motivo, nos assuntos interiores ou exteriores de qualquer outro. Tá? Esse aí é o direito à liberdade e à soberania. Tá? Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir direta ou indiretamente, seja qual for o motivo, nos assuntos interiores ou exteriores de qualquer outro, a não ser casos extremamente excepcionais, com autorização da ONU e do Conselho de Segurança Permanente, Conselho Permanente de Segurança da ONU, tá? Como aconteceram já várias vezes, né? Por exemplo, a intervenção que teve dos Estados Unidos no Afeganistão, né, depois do ataque das Torres Gêmeas, eles foram lá, invadiram o país e tiraram o Talibã, né? Foi uma invasão autorizada. Do Iraque, em 2003, se eu não me engano, até que não. Não lembro agora de cabeça se teve ou não a autorização do Conselho de Segurança Nacional da Segurança Internacional da ONU. Mas a do Afeganistão foi. Tá. Mas, por exemplo, por que até hoje nós temos ditaduras e coisas assim absurdas, né? Como, por exemplo, na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, e mesmo assim parece que não fazem nada para alterar, né? Por causa disso. O Estado tem direito à liberdade e soberania, tá? Enquanto não tiver realmente absurda a situação, você não pode ir lá intervir ou invadir aquele país para impor o seu modo de organização naquele país, né? Inclusive daí outros estados, como por exemplo o caso da Coreia do Norte, é muito mais complexo até a situação, porque eles têm bomba atômica, eles têm um exército enorme, né? Tentar qualquer coisa ali que não seja só com negociação seria danoso para o mundo todo, né? Então você tem que fazer essa base, essa medida, né? Até que ponto realmente eu vou intervir em outro país, ou até que ponto realmente eu vou conseguir eu ir lá intervir e tentar transformar aquilo lá, não vai causar mais danos do que se eu deixar mais ou menos acontecer e tentando negociar com esse país, né? E aí agora, olha só, a soberania do país.
vamos falar alguma coisa mais aprofundada em relação a essa questão da soberania, tá? A soberania, ela se manifesta pela capacidade do Estado de, primeiro, impor e resguardar dentro das fronteiras de seu território e, em último grau, as suas decisões O que isso é? Isso significa a soberania interna. Tá? Olha só. Calma que nós já vamos explicar melhor isso aí. E B, manter relações com estados estrangeiros e participar das relações internacionais. Em pé de igualdade com os outros atores da sociedade internacional. Tá? Olha só. Então, soberania. Que raios é essa soberania? Como que a gente identifica quando o Estado é soberano de fato? Ela se manifesta, então, pela capacidade de... deixa eu pôr aqui um adendo, né? Isso aqui é a soberania internacional. Tá? Então, a soberania ela vai se manifestar, primeiro, pela capacidade do Estado de impor e resguardar dentro das suas fronteiras, dentro do seu território, tá? E em último grau, ou seja, é ele que vai decidir lá, sabe, o STF aqui, né? O último grau, e em último grau suas decisões. Nenhum outro Estado tem soberania, tem capacidade para interferir nas decisões que minha Corte Suprema, que os meus poderes vão tomar dentro do meu território. Essa é a minha soberania, tá? Essa é a soberania interna. Daí nós temos também a soberania do quê? De manter relações com estados estrangeiros e participar das relações internacionais, em pé de igualdade com os outros atores da sociedade internacional. E aí essa é a soberania internacional.
tá? Soberania externa, certo? Outros direitos fundamentais é o direito à igualdade. Que a gente acabou de falar ali, da relação externa. Impede igualdade com os outros atores, né? Não pode ter uma hierarquia bem definida na sociedade internacional, tá? Olha só o que diz aqui, ó. É vedado aos estados submeter outro à sua exclusiva autoridade. Isso aqui existia no tempo colonial, hoje em dia não é mais admitido, né? Onde que está isso? Está no artigo 2, artigo 2º, né? Artigo 2º, parágrafo 1º da Carta da ONU. Tá? Olha só o que diz aí. A organização é baseada, né, a organização do Estado é baseada no princípio, a organização quer dizer das Nações Unidas, né, a organização da ONU é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros. Esse é o princípio da Organização das Nações Unidas, da ONU, que todos os membros da ONU sejam iguais, princípio da igualdade soberana. E é aquela igualdade formal, né? Igualdade material, né? Que a ONU quer que todos os países sejam ricos como a Suíça. Ele quer que todos os países sejam independentes e soberanos como a Suíça. E assim ela vai os tratar dentro ali da organização, tá? Deixa eu só pegar aqui uma tinta para o meu pincel azul, que já acabou. Senão, daqui a pouco começa a ficar muito fraco a escrita. Vocês não vão enxergar. Vamos lá, então, continuando. Direito. Outro direito fundamental é o direito ao comércio internacional. Direito ao comércio internacional. O que é esse direito? É a faculdade ou não uma obrigação, ou seja, um direito, né? Eu posso exercer ou não. Não uma obrigação. Eu duvido um país que não queira exercer esse direito, né? No Estado. Quem que não vai querer entrar no comércio mundial e ganhar dinheiro, né? Todo mundo. Não tem como sobreviver sem dinheiro. Seja pessoas ou estados, né? Então,
Esses aí são os direitos fundamentais, certo? Agora nós vamos falar sobre restrições a esses direitos. Restrições aos direitos fundamentais dos Estados. Porque, assim como nos direitos individuais, há restrições. Né? Eu falo, não canso de repetir isso nas aulas de direito constitucional. Nenhum direito é absoluto, nem o direito à vida é absoluto. Então, os direitos dos Estados também vão ter restrições. Restrições aos direitos fundamentais dos Estados. Direitos fundamentais, restrição aos direitos fundamentais dos Estados. Tá? E aí, primeiro, nós temos a capitulações. Capitulações. O que é essa capitulações? Isso aqui, ó, é já extinto. Não existe mais. Ou se existia, muito raro. Tá? Representava um acordo, por meio do qual os estrangeiros domiciliados no território do Estado continuavam subordinados à sua lei. Penal e à jurisdição dos cônsules de seu país. Isso era uma forma de mostrar a força de um país sobre o outro, tá? Isso aqui aconteceu no Brasil. Durante a época do Reino Unido, de Portugal, quando a família real veio para cá, ela tinha um acordo com os ingleses, com a Inglaterra, de que o cidadão inglês que ficasse aqui no Brasil não seria julgado pela lei de Portugal depois no Brasil. O Brasil manteve isso depois com a independência. Seria julgado pela lei inglesa e por um juiz inglês. Teria que manter aqui um juiz inglês, o consulado inglês teria que mandar ou então manter um aqui para julgar ele. Ele não seria julgado pela nossa lei. Mesmo sendo condenado, mesmo sendo pego em crime e tal, ele seria julgado, condenado pela lei inglesa. Tá? Hoje em dia não existe mais isso aí, certo? B. Garantias internacionais. Também é prática já extinta. E se tiver, acontece muito raramente. Tá? Já extinta também. E ela concerne no quê? Tá? Consistia em, por meio de medidas, como penhora, e ocupação, parcial de território,
Garantir a execução. Garantir a execução dos tratados internacionais. Certo? Olha só. Era mais ou menos igual existia hoje no comércio, né? Eu não, às vezes, quando eu vou fazer uma negociação, quem aí mexe com o agronegócio sabe muito bem disso, né? Você vai fazer uma negociação com o banco, você dá uma garantia, você coloca uma área de terra, um carro, alguma coisa como garantia. Quem financiou um carro, uma casa, sabe muito bem disso. Antigamente, isso já é prática extinta, também existia esse tipo de negócio entre os estados. Fazia um empréstimo e daí dava alguma coisa como penhora, uma terra, e às vezes até deixava ocupar. Ó, enquanto você não me pagar essa dívida, esse território aqui vai ser meu. Eu vou ocupar ele como garantia do pagamento. Tá? Hoje em dia já não existe mais essa prática, porque se entende que isso aí fere a soberania dos estados. Tá? Outra forma aí de restrição, né, à soberania dos estados são as servidões internacionais. Isso aqui também emula um pouco a servidão individual, né? O indivíduo também pode ter dentro do seu território uma servidão, né? Tem uma área rural, meu vizinho precisa de acesso à estrada, ele pode fazer uma servidão dentro da minha, abrindo uma estrada ali, vai ser averbada dentro da matrícula do meu imóvel, essa servidão. Existem servidões públicas e tal. E no direito internacional também pode existir servidões. E o que é essa servidão? São restrições. São restrições que determinado Estado tem em relação ao livre exercício de sua soberania territorial. Tá? Estabelecidas pela vontade expressa ou tácita daqueles que a sofrem. Supor que seja um estado com acesso ao mar, vizinho de um outro que não tem acesso ao mar. Daí eles decidem, de forma onerosa ou não, liberar uma faixa daquele território para acesso daquele outro país para o mar. Tá? Uma servidão ali. E ela pode ser expressa ou tácita. Tanto pode ser expresso o consentimento, como aquele outro território, aquele outro estado começar a usar e o outro não falar nada. Ah, deixa. Vamos fazer uma servidão aí, deixa ele ter acesso ao mar também. Vamos estabelecer essa servidão. Tá? Outra forma, né, de restrição a essa soberania é a concessão. Concessões. Essa também
é já pouco utilizada ou nem mais é utilizada no direito internacional, né? Então, por isso que elas eram chamadas de concessões. As partes ou quarteirões as partes ou quarteirões de uma cidade que o Estado destinava à moradia de estrangeiros. Tá? Era um território ali dele, uma parte de uma cidade, uma parte do território que ele falava, ó, aqui vai ser habitado aí por estrangeiros e eu vou dar essa concessão para eles. Certo? Outra questão, inclusive eu já até falei, né, sobre esse arrendamento, que é o que acontece com a Baía com a base de Guantánamo, em Cuba, que os Estados Unidos aluga, né, de Cuba, mas também agora eu lembrei do caso de Hong Kong, né? Nós vamos falar disso aí. E é o arrendamento de território. Você não vende e nem cede, você aluga esse território de um estado para outro estado, tá? Arrendamento de território é as cessões de competências que, sobre parte do seu território, um estado faz a outro. Tá? Mediante certas compensações estipuladas no Tratado de Arrendamento. Tá? Eu falei aí da questão de Guantánamo, né? Mas a gente lembra de Hong Kong. Hong Kong foi um território que foi arrendado da China, pela China, à Inglaterra. E o contrato de arrendamento, acho que era de 100 anos, 50 anos, eu não lembro qual que é, 99 anos, eu não lembro de cabeça agora o tempo que era o contrato. Sei que ele acabou em 97 ou 98, o contrato cessou, daí a Inglaterra devolveu o território de Hong Kong para a China, né? O contrato de Guantánamo, eu não lembro até quando vai, mas já deve também já estar aí para os seus finalmente. E dificilmente Cuba vai querer renovar isso aí, né? Condomínio. Condomínio é o quê? É porção de território. Porção de território sob domínio conjunto
sob o domínio conjunto de 2 ou mais estados. De 2 ou mais estados que exercem sobre ele igual soberania. Um condomínio que ficou muito famoso foi a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental ainda foi subdividida em várias áreas de administração. Tinha uma área que era dos Estados Unidos, outra da Inglaterra e outra da França, se eu não me engano. Né? E Berlim, daí era a capital, ela foi dividida, ainda era dentro da Alemanha Oriental, e ela ainda foi dividida, parte dela como Alemanha Oriental, parte dela como Alemanha Ocidental também, cada parte ocidental administrada pelas diversas potências ali aliadas que tinham vencido a guerra. É o exemplo aí de condomínio que me veio na cabeça aí para falar para vocês. Né? Outra forma aí de restrições aos direitos fundamentais, tem mais duas aí que nós vamos falar. Que é neutralidade permanente. Neutralidade permanente, que é o seguinte: tem lugar quando um Estado primeiro deseja ficar alheio do conflito entre 2 ou mais estados. Tá? 2. Se compromete de maneira permanente a não empreender a nenhum outro conflito bélico a não ser em caso de agressão territorial, a não ser para se defender. Tá? Em que, ou seja, legítima defesa. Qual que é o caso aí que nos vem à mente dessa questão aí de neutralidade permanente? Suíça. A Suíça é um país neutro permanentemente. Ele não participou de nenhum dos conflitos lá da Europa, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Foi reconhecido como território neutro, né? Só que se engana quem acha que a Suíça não tem arma, não tem nada. A Suíça é um dos maiores exércitos aí da Europa e eles estão preparadíssimos para o pior. O serviço militar lá é obrigatório e quando você sai do exército, você
ganha, o Estado te dá um fuzil para você levar para casa. Então, lá se entende que todo cidadão tem o seu fuzil e eles têm que, periodicamente, realizar encontros, fazer a manutenção dessa arma e treinamentos e tal. A população lá é armada, e não é com arminha, é com fuzil militar para auxiliar a defesa do território em caso de necessidade. A Suíça é um caso bem interessante. Né? Ele é neutro, mas ele é preparadíssimo para o pior. Tá? E, por último, aí, essas exceções, né, aos direitos fundamentais dos Estados, nós temos a neutralização de territórios. Neutralização de territórios. Normalmente temporária. Normalmente é temporária e diz respeito somente a parte do Estado. Certo? A parte do Estado. Isso aí ocorre quando? Ocorre quando se suspende o domínio de um Estado sobre uma zona que está sendo contestada por outro. Ou seja, existe um conflito, né, sobre uma determinada zona, um determinado território, você vai lá e neutraliza aquele território. Fala, ó, então, até que se resolva esse conflito, né, aqui ninguém vai exercer, então, a soberania nesse território até resolver. Geralmente é temporária, ou então em decorrência de alguma guerra, algum país que perdeu, e daí como restrição, como aconteceu com a Alemanha, né, como já a Alemanha foi dividida, a capital foi ocupada e dividida por outras potências, mas é temporário, é até se restabelecer a ordem e organizar e ver como é que vai ficar a questão. Tá? Isso aí é a neutralização de territórios. Beleza, gente? Então, essa foi a questão aí das restrições de direitos fundamentais dos Estados, beleza? Eu vou dar uma parada aqui nessa primeira parte, depois a gente grava a segunda parte dessa aula aqui e tentamos ver se realmente vamos terminar a questão dos Estados, que eu acho que não, porque ainda tem muito conteúdo, mas eu quero terminar de gravar ainda até amanhã, né, para aplicar na prova aí esse conteúdo. Beleza, gente? Até depois.